Muito bem, irmãos, eu convido agora o irmão Germano para dar continuidade ao nosso culto com a mensagem. Bom dia. A maioria dos casais, está no retiro. E aí me foi colocada esta honra de trazer essa pregação hoje. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Senhor Deus Santíssimo, amado Pai, te glorificamos e agradecemos pela oportunidade, Senhor Deus, de mais um domingo, onde a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, aprender mais de Ti. Igreja hoje que está dividida, mas dividida no bom sentido, Senhor Deus. Temos os casais na programação no retiro, que também estão sendo edificados especificamente com relação a seus casamentos, de forma que glorifique a Ti. E aqui também, Senhor Deus, é o nosso propósito, glorificar a Ti, que o Senhor nos capacite, tanto no proferir a Tua palavra, certas meditações, certo estudo aqui, para a Tua glória, Senhor Deus. Que possamos também no falar e no ouvir estarmos glorificando a Ti, ativamente. Nos capacita nisso, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, hoje eu queria trazer uma mensagem sobre a pregação de Jesus, o profeta, o sacerdote e o rei na cruz. A gente acabou de ouvir o hino Rude Cruz, que ele traz bem a ideia do que a gente quer tratar aqui. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. A gente vai ler os primeiros versículos apenas. 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. De 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O pastor Valnei está tratando já, está finalizando o estudo desse livro e tem reforçado bem essa questão da divisão que havia ali em Corinto. Então, Paulo, depois de uma introdução aqui no primeiro capítulo, ele já vai colocando o assunto que ele quer tratar diretamente com a igreja de Corinto, que é com relação a esses problemas que eles estavam colocando. E aí ele falou, decidi nada saber entre vós, ou seja, decidi não tratar de outro assunto, entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha só como a ênfase que ele deu no resumo do que é o Evangelho, a pregação de Paulo a Jesus Cristo e a crucificação dele. A pregação da cruz é o tema central do Evangelho. Eu acho que eu fui um pouco ousado nessa oportunidade que eu estive aqui, porque eu trouxe logo o tema que para mim, que eu acho que, na verdade não para mim, mas o tema que é o principal do Evangelho. Não que eu vá esgotar esse tema, obviamente, porque a gente vai ver aqui que ele é inesgotável. A gente está há mais de 2000 anos falando sobre isso e ainda temos muito que aprender. Mas o fato é, a pregação da cruz é o tema central do Evangelho. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Do Antigo Testamento, de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus. E o ápice do ministério de Jesus é exatamente a cruz. Em geral, os clientes entendem, e isso é verdade, que essa mensagem ela é a base da mensagem do Evangelho. Isso é correto. O problema é quando a gente, vou usar um termo que se usa hoje em dia, que é normalizar. Na verdade, essa palavra normalizar não existe. A gente não pode tornar algo normal. E a mensagem da cruz ela não é algo normal. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado de não transformar isso em algo menor. Pronto, Jesus morreu na cruz, beleza, agora eu vou pregar o Evangelho para você. Não, a mensagem da cruz ela é o cerne do Evangelho. E é isso que a gente vai tentar ressaltar hoje aqui. Isso, inconscientemente, leva a gente a tornar essa mensagem algo menor. E alguns até abandonam essa mensagem. A gente vê muitos aí, ditas igrejas cristãs,
que trazem evangelhos reduzidos, né, pensando ali no conforto das pessoas, que não, vamos valorizar aqui os cânticos, vamos valorizar aqui uma mensagem mais motivacional para que a gente possa ganhar essas pessoas. Mas, na verdade, isso aí é totalmente contra o evangelho, né? Então, é perigoso achar que a gente pode passar desse ponto para algo que seja melhor, para algo que seja mais satisfatório. Não há como ir para algo maior do que a cruz de Cristo. Eu estou reforçando bem isso para a gente tentar reforçar bem a grandeza que é essa mensagem. Enquanto eu falo aqui para vocês, a gente tem que repensar em tudo o que a Bíblia traz dessa mensagem, o que ela significa para a gente. E Paulo sabia muito bem disso, né, quando ele falou que decidiu nada saber entre vós, né, a não ser Cristo e este crucificado. Né? Qualquer um que é chamado a pregar deve ter isso em mente. Eu vou falar de Jesus Cristo, dele crucificado, porque é parte, inclusive, essencial, não só da nossa missão de pregar o Evangelho, como também de desenvolver a nossa santidade, estando com isso sempre presente, né, a ponto de sentir o contentamento com a mensagem da pregação da cruz de Cristo. Então, que a gente tenha a seguinte ideia em nossas mentes. A cruz, ela é suficiente para a gente lidar com os pecadores. Ao pregar o Evangelho, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, em qualquer convívio social que a gente tenha, a cruz é suficiente. E com relação aos santos, a cruz, ela é suficiente para lidar com os santos, né? A cruz, ela resume tudo. No texto, Paulo reflete a respeito do próprio ministério dele, né? Não só aquilo que ele trouxe para os coríntios, mas também o próprio cerne, o resumo, vamos dizer assim, o princípio maior que é a pregação dele. Aquela igreja estava sofrendo com divisões. Se a gente voltar um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 17, só para a gente reforçar aqui a leitura e o entendimento do contexto que Paulo está falando aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes que sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Para que se não anule a cruz de Cristo. Você vê a ênfase que ele dá na contextualização com relação a esse problema da divisão. Né? Aquilo ali não é apenas um assunto, né? É a cruz de Cristo. E por que Paulo dá tanto valor à cruz de Cristo? Né? Tudo que Cristo veio fazer nesse mundo tinha ligação com a morte dele. Né? A gente está chegando agora, né? Estamos em outubro, daqui a pouco o comércio já vai estar falando em Natal, vai estar aquele sentimento. Natal hoje, no mundo, é uma data mais comercial que qualquer outra coisa, mas é uma oportunidade que nós temos, né, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho. Mas é importante a gente ter em mente que o mais importante do que o nascimento de Cristo como homem foi a morte dele. Ele nasceu para morrer. Né? Cristo veio a ligação, né? Tudo que nós temos, o cerne do Evangelho, é a morte de Cristo naquela cruz. Né? Cristo, né? Vamos lá, Filipenses 1. Eu vou colocar uns versículos aqui que a gente conhece bastante, mas eu quero dar muita ênfase de que, por conhecermos bastante, é porque eles são importantes. E a gente não deve apenas jogar na memória sem aprofundar no entendimento daquilo que significa esse versículo. Filipenses 1, versículos 6 a 8 apenas. Né? Aliás,
que eu errei a referência, gente. Eu queria dizer que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, né? Fazendo-se como homem. Né? A gente vê que o Deus, né? O Deus Filho, aquele que estava no princípio, no Criador de tudo, ele veio para a Terra, se esvaziou, fazendo-se homem para que morresse naquela cruz, né? Como destino final. Então a gente tem que aprender a Bíblia de uma forma que a gente está sempre contemplando a cruz. E a gente costuma falar de Jesus, né, na missão dele aqui com relação aos ofícios, né? Jesus teve 3 ofícios bem colocados, né? O de profeta, sacerdote e rei. A gente sempre fala da missão de Jesus assim. Quando a gente fala de profeta, geralmente a gente está pensando durante o período que ele esteve aqui na Terra pregando o Evangelho. Jesus, enfim, ele ensinou, professou a palavra de Deus e teve, sim, verdade. E ele também é sacerdote quando ele oferece a si mesmo na cruz, por nós. Muito verdade também. E quando a gente pensa em rei, geralmente a gente está pensando em Jesus, que após a ressurreição foi para a direita do Pai e está lá, né? Assentado à direita do Pai, regendo as coisas, cuidando dos crentes, enfim, Deus é o rei. Isso tudo é verdade. Mas também é verdade que a gente pode enxergar esses 3 ofícios de profeta, de sacerdote e de rei na cruz, onde ele foi colocado, naquela rude cruz. Vamos lá em João 19:30, por favor. Apenas um dos tantos episódios que a gente teve quando Jesus estava ali naquela cruz, por exemplo, ele falou, lá em 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado. Olha o quanto esse termo, né, essa expressão, está consumado, representa. Né? Jesus chegou, cumpriu a missão dele naquele momento. Né? Jesus, ele estava ensinando, né? Estava... Né, o sentido, às vezes a gente confunde o sentido de profeta, especialmente com algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, como aquele que traz uma revelação direta, mas o profeta também ele é alguém que ensina. E Jesus estava ensinando ali, em todo momento, não apenas com as palavras que ele colocou, mas com as próprias ações dele. Jesus estava ensinando, colocando e revelando o que era a realidade do pecado. A gente vê isso em vários exemplos na Bíblia. Lá em Gênesis, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus diz para Adão e Eva que eles vão sair dali por causa do pecado deles. Deus criou tudo com perfeição, veio o pecado, e aí os dois tiveram que sair, enfim, do Jardim do Éden. Depois, ainda em Gênesis, nos dias de Noé, por exemplo, Deus reduziu toda a humanidade, não só a humanidade, mas a boa parte da criação, né, destruiu por conta do pecado. Né? A gente costuma centrar muito nessa narrativa naqueles que Deus salvou, né? Noé, sua família, também os animais que ele colocou na arca. Agora imaginem, isso é muito duro da gente imaginar, se a gente for realmente colocar concretamente na mente. Imagina uma cidade como Fortaleza, e na verdade é muito maior do que isso. De repente isso não vai acontecer mais, Deus prometeu que não vai, mas uma inundação, uma cidade dessa com 2,5 milhões, sei lá quantos mais habitantes, todos morrendo afogados, animais, crianças, homens, mulheres, morrendo afogados em consequência do pecado. Essas pessoas que ouviram a mensagem de Deus e não compreenderam e acabaram sendo, né, vítimas da ira de Deus naquele momento. Isso é algo para fazer a gente, de fato, tremer e se ajoelhar diante de Deus pedindo perdão porque somos pecadores. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Imaginem a cena, 2 cidades foram atingidas por fogo do céu. Deve ter sido uma visão incrível, né? Aterrorizadora para quem estava lá. Mas a mulher de Ló, por exemplo, ela não conseguiu resistir, por falta de fé também, né? Ela não obedeceu o conselho, virou aquela estátua de sal.
mas algo terrível. Imagina, você está na cidade sendo bombardeada, a gente vê essas cenas que até hoje em Israel, no Oriente Médio, e a gente fica meio impressionado com aquelas imagens, porque com centenas de foguetes e tal. Imagina, milhares de rajadas de fogo caindo, né, num espaço tão pequeno. Enfim, Deus fez chover fogo do céu e consumir essas cidades. São episódios, né, graves, a consequência do pecado, mas nada disso se compara ao Filho de Deus pendurado numa cruz. Já pensaram nisso? O Antigo Testamento também fala, né, maldito aquele pendurado no madeiro. Né? Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez maldição por nós. E a gente está sempre colocando isso, mas às vezes a gente perde um pouco o tamanho da grandeza do que é esse momento. Se a gente for pensar bem, até no inferno, né, a gente vai ter lá as criaturas que rejeitaram conscientemente a Deus, elas estarão lá sofrendo, mas aquele que está pendurado no madeiro, ele é o próprio Criador. Né? Se o inferno é para nos fazer temer, muito mais ainda a figura de Cristo na cruz. Né? Só isso aí era para fazer qualquer pessoa, né, mudar o pensamento de que Deus faz vista grossa ao pecado. Às vezes é muito comum para os descrentes, né, aquela velha pergunta, né, se Deus é tão bom, por que coisas más acontecem? Ora, as coisas más acontecem porque o homem escolheu o caminho do pecado. Né? Então, as coisas más acontecem. Obviamente, a gente tem a permissão de Deus na soberania dele para que isso aconteça. Mas a gente deve lembrar que essa escolha do homem pelo pecado fez o Filho de Deus ser pregado numa cruz. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Qual foi o tipo de problema resolvido na cruz? Né? O Deus santo, justo, né? Ele odeia o pecado, ele se opõe ao pecado. Né? Inclusive, né? E aí você tem do outro lado as almas pecadoras que estão destinadas ao inferno. Por quê? Porque se pecou, aquele que pecou, vai morrer, a alma que pecar morrerá. Então, qual é a esperança? É desse ponto que a gente deve partir para ter esse entendimento. Então, a gente tem que compreender a cruz à luz das Escrituras de maneira que a gente fique perplexo. Isso é grande demais para a minha compreensão. Eu só devo aqui abaixar a cabeça, ajoelhar e glorificar a Deus com todo o meu entendimento, todo o meu ser, assim como alguém que está se afogando, entrega a mão, assim como o próprio Pedro fez, para ser salvo. Né? Literalmente, Cristo fez isso, né, com Pedro, quando ele estava afundando, quando a fé dele falhou. Isso tudo, né, é uma mensagem que deixa até os anjos admirados, como a gente vê lá em 1 Pedro. Né, os anjos anelam perscrutar. Enfim, a palavra é difícil. Então, isso fala muito sobre o amor de Deus. Né. Tem um versículo que eu tenho certeza que acho que ninguém aqui precisa ir lá para recitar. João 3,16. Né? E a gente fala, as crianças aprendem isso no nuance, acho que nas primeiros versículos que elas aprendem é esse. Né? Deus amou ao mundo, olha só, Deus, o Criador de tudo, Ele amou o mundo, né? Esse mundo pecador, mas de tal maneira, né, algo que está além da nossa compreensão, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Ao mundo cheio de pecado, o que é que Deus fez? O Deus que justo, que se condenasse todos ao inferno, estaria fazendo justiça, seria isso. Mas ele deu o Filho unigênito em substituição. E não existe coisa maior na história, não existe coisa maior no universo do que esse ato que Deus fez. Então, Jesus, na cruz, ele foi um profeta. Ele nos ensinou isso de tal forma que é impossível duvidar dessa realidade. Né? E é por isso que Paulo disse aos Coríntios que decidiu centralizar aquela mensagem em Jesus, né, e na cruz, porque essa é uma revelação poderosa da natureza de Deus. Jesus Cristo, o profeta na cruz. E a gente teve Jesus Cristo, o sacerdote na cruz.
Esse ponto é mais fácil a gente compreender. Jesus, como sacerdote, já na cruz, afinal de contas, ele estava ali fazendo a expiação dos pecados daqueles que nele creem, né? Mas é importante a gente não entender isso como o mundo costuma entender, né? Mesmo aqueles que se dizem cristãos, cristãos nominais, digamos assim, eles entendem que um tal Jesus, Jesus veio, né? Ele morreu por nós, ele morreu na cruz, a gente está salvo agora, não é isso? Eles entendem dessa forma, porque eles não compreendem, na verdade, a mensagem da cruz. Isso é totalmente verdade. Mas é muito ínfimo comparado à grandeza que a gente tem que observar aqui, né? A gente não pode se satisfazer apenas com essa compreensão da cruz. A gente tem que... E nesse ponto é muito interessante. Quando a gente fala em sacerdote, né, é uma figura antiga, né? A gente usa esse termo hoje ainda, mas é algo que a gente compreende muito melhor no contexto do Antigo Testamento, né? Os sacerdotes ali no templo, os levitas, enfim, fazendo a expiação dos pecados com os animais. E é bom a gente voltar para esse entendimento do que era o Antigo Testamento e de como era central na vida do povo de Deus, né, de Israel naquela época, essa ideia do sacrifício, né? Se a gente não conhece bem o Velho Testamento, é difícil tentar compreender a cruz nesse sentido, né? Vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma multidão que às vezes viajava de vários locais, passava dias caminhando, ia até o templo, né, para observar aqueles sacrifícios de animais, esperando lá o sacerdote dizer, né, filhos de Israel, vocês podem ir para casa em paz agora, né? Então, era um grande momento para eles, enfim, que eles precisavam daquilo para entender que eles foram redimidos daqueles pecados, inclusive aqueles pecados que eles sequer lembravam que existiam, né? Então, eu imagino a situação, você, lá no templo, aqueles animais todos ali colocados de lado, aí um a um, sendo mortos. É uma visão que hoje em dia, com os cuidados que a gente tem com os animais, pode parecer mais cruel, mas de fato era, porque aquilo era a representação, uma figura, um simbolismo do que representa o pecado. Então você tinha aquelas pessoas lá vendo os animais sendo degolados, sendo mortos, aquele sangue jorrando, aquele cheiro de sangue, lá toda aquela situação dura, difícil, para simbolizar o pecado, né? A culpa significava morte, né? Mas eram figuras apenas da ira de Deus que estava sobre nossas cabeças e havia sido apaziguada, né, pela morte de um substituto, uma morte de outro, algo que foi colocado desde o Êxodo, né, com o sangue nos umbrais das portas, mostrando um substituto que impediria a morte do pecador. Então, a gente tem que olhar para a cruz e dizer o seguinte: eu era para estar ali, não fosse a graça de Deus, né? Da mesma forma que esse judeu voltava para casa cantando louvores a Deus, a gente tem que fazer isso 1000 vezes mais por conta da consumação, daquilo que era a figura que se realizou na cruz de Cristo, né? O fato é que se alguém não tem alma para ser salva, esse assunto vai ser chato, maçante. Ok, eu sei, Cristo morreu numa cruz, está certo, ele salvou, pronto. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, nós que somos filhos de Deus. Inclusive, para aqueles que acham que essa mensagem ela é apenas a base da pregação do Evangelho, a gente tem que fazer nossos corações arderem com relação a isso, né? E graças a Deus, porque é o Espírito que revela isso a gente, né? Cada irmão aqui tem a sua história de conversão, a sua experiência. Para mim, particularmente, no meu momento de conversão, foi muito clara essa questão da cruz. Assim, meu sentimento era, Senhor, desce daí, eu não mereço que o Senhor faça isso. Mas, de fato, eu não mereço, ele já sabia disso e ele fez isso pela graça dele. Só que com o tempo, o dia a dia, a rotina, os problemas que a gente enfrenta, a gente vai deixando essa mensagem esfriar. E a gente precisa fazer isso aquecer nossos corações novamente, né?
né? A gente tem que pensar que nosso coração, como nosso coração está sujo diante do Senhor, nós nunca devemos ficar cansados de pregar essa mensagem. E a gente tem que ficar mesmo maravilhado ao pensar que a ira de Deus que nos levaria para o inferno foi colocada no Filho dele, em Jesus Cristo. Imaginem, eu não sei nem qual termo usar, mas o que estava, né, passando pela mente de Jesus, ele já sabia o que ia sofrer desde sempre. Né? Na véspera, ali no jardim do Getsêmani, ele estava sofrendo, orando, suando sangue. Né? A mente dele estava afetada. Né? E o espírito estava pronto, mas ele entendia que a carne era fraca. Mas, obviamente, ele sustentou tudo isso. Né? Mas Cristo levou isso conscientemente. E quando ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não sei até que ponto é uma pergunta retórica, ou seja, ele apenas falou isso para nos ensinar enquanto profeta. Mas tinha um sentimento dele, aquele que é um com Deus, momentaneamente estava separado porque estava carregando nossos pecados. Nossa, isso é pesado. Mas Cristo fez isso conscientemente, porque Ele nos ensinou na cruz, como profeta, Ele se sacrificou por nós, sendo o Filho de Deus, como sacerdote, mas Ele também foi rei na cruz. Eu queria que a gente fosse lá em Hebreus, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos também em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, ele estava nos ensinando, estava nos redimindo do pecado, mas ele também estava, como rei, nos libertando. Ele nos libertou, como diz o hino. Né? Na cruz, o Senhor estava confrontando aquele que mantinha as pessoas sob suas algemas. Né? Então, ele destruiu o poder de Satanás naquele momento. Eu falei aqui da minha conversão, né? Na minha conversão, um dos meios que Deus usou para quebrantar meu coração foi um filme de 2004, foi o ano que eu me converti, 20 anos atrás, inclusive. A Paixão de Cristo. É um filme que, hoje, quando a gente começa a estudar um pouco, né, estudar a Bíblia, a gente começa a ver que tem algumas coisas que, peraí, isso não foi bem assim, não. Mas Deus usou para me tocar, e a partir daí eu, né, procurar a Bíblia, entendimento, e Deus me salvou dessa forma, né? Dando entendimento do que era de fato a cruz de Cristo. Naquele filme ali, por exemplo, a gente tem uma figura de Satanás. Né? Quando a gente vê Cristo na cruz, aparece lá aquela figura com um olhar assim, imponente, olhando, olha só o que eu consegui fazer, alguma coisa nesse sentido. Só que aquilo não é verdade. Aquilo não é bíblico. Né? Há quem fale que houve uma grande alegria do demônio, do diabo, dos demônios, quando Cristo estava na cruz e morreu. Né? Essa é uma festa que pode ter durado 3 dias até a ressurreição dele. Mas isso não é bíblico, isso não é verdade. Porque na cruz foi exatamente o ápice, foi ali que Satanás foi derrotado, de fato. Então, naquele momento, estava consumada, né, as profecias do Antigo Testamento, estava consumada a missão de Jesus na terra. O diabo foi derrotado definitivamente. Obviamente, ele
assim como a gente vê lá em Jó, com a permissão de Deus, ele age aqui na terra, né, dentro dos propósitos maiores e soberanos de Deus, mas ele sabe que está derrotado. Talvez isso dê mais desespero a ele ainda para conseguir arrastar pessoas para o inferno. Então, consequentemente, a gente pode dizer que a nossa conversão, a nossa santificação e a nossa glorificação, ela é certa. Ela está acontecendo, ela vai acontecer de maneira a ser totalmente consumada, né, porque essa batalha já foi ganha ali no Calvário. Né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele cumpriu a missão dele e entrou no céu, né, como rei, mas aquilo já havia sido manifestado na própria cruz. Então, se nós não enxergarmos na cruz, né, esses aspectos de Jesus, como profeta, como sacerdote, como rei, né, esses aspectos da obra de Deus, pode ser fácil para a gente, né, já que a gente diminui essa mensagem, o significado e o poder que ela tem, pode ser fácil abandonar essa pregação da cruz. E é por isso que a gente vê tantas igrejas pregando aí coisas como pare de sofrer, vai dar certo, você é vitorioso, porque se abandonou a mensagem do que foi o sacrifício de Jesus. A gente deve, de fato, usar isso como uma base do nosso entendimento, da nossa pregação, da nossa busca por santificação, mas em nada diminuir isso, porque, afinal de contas, sem o alicerce, a casa toda desmorona, né? Então, Paulo disse, lá naquele nosso primeiro versículo, que nós lemos de 1 Coríntios, eu assumi um compromisso no início do meu ministério em Corinto, que eu nada faria saber, de nada trataria com vocês, a não ser a Cristo e esse crucificado. Não é porque Paulo quis falar pouca coisa para eles, não. Muito pelo contrário. Paulo quis levar tudo para eles, né? De maneira que as pessoas ficassem perplexas com o significado, a realidade daquilo, e dali se construísse a relação entre aqueles crentes de Corinto, né? Mas, infelizmente, essa questão, a mensagem da cruz, ela não é tão colocada, tão explicada, graças a Deus por nossa igreja, que tem sempre colocado aqui como o cerne, né, como o fim maior dela, aquilo que a Bíblia sempre aponta, que é Jesus Cristo, né, e também o sacrifício dele naquela cruz. Esse tesouro que a gente tem, ele não pode ser esgotado, então que a gente tenha sempre isso em mente, né, a cruz de Cristo. Um dos termos, né, que definem os crentes são soldados da cruz, a gente pode se chamar assim, afinal de contas, existe uma guerra lá fora, uma batalha espiritual. E se o soldado não está ligado que essa batalha existe, que essa guerra existe, a chance dele ser derrotado é grande. E a gente, nós somos soldados, né? Mas estamos, de fato, sendo esses soldados, agindo, pregando a cruz, né? A gente costuma falar muito das trevas que rodam esse mundo, que rondam esse país. Essa época de eleição, esses assuntos costumam ficar mais evidentes. Mas o que está faltando para esse país é a pregação da cruz, né? Não é a ideologia A e a ideologia B. O que está faltando é a teologia, né, que tem no cerne a pregação da cruz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o que a gente lê lá no Salmo 33. Então, temos que pregar a cruz de Cristo e a Cristo crucificado. Obviamente, quando eu falo aqui de cruz, tá, gente, eu não estou falando da cruz em si, do objeto. Eu estou falando do significado, né, que foi Jesus Cristo ser pendurado naquele objeto. O objeto em si, ele tem um símbolo, especialmente a gente tem aqui fora uma cruz vazia. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ressuscitou porque ele cumpriu essa missão, né? Naquele local, ao ser levantado ali, foi o ápice do ministério dele, onde ele cumpriu, né, o ensino dele como profeta, né, o sacrifício dele e também a nossa libertação do pecado. Esse foi o maior e mais importante evento da história. A gente vê coisas que, às vezes, na televisão, com imagens, às vezes estudando, coisas, isso aconteceu. A gente vê coisas horríveis, como o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A gente vê coisas horríveis acontecendo hoje, como fomes. Tal. E tem coisas boas também que a gente vê e a gente fica
de alguma forma feliz, porque pessoas se salvaram numa tragédia e tal, isso às vezes enche nosso coração. Mas nenhum evento na história foi maior do que o sacrifício da cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz. Então, que a gente possa voltar e estudar essa mensagem. Né? Que a gente possa mergulhar no significado da cruz. Que a gente possa nos fechar e partir, sempre a pregar com a base sólida que é esse ensino dessa mensagem da cruz. Para concluir, eu queria só recitar algo que nós já cantamos hoje, que é o hino, né? Rude Cruz. E é algo sempre importante que a gente deve também pensar. Quando a gente está aqui entoando um louvor, a gente deve ter sempre tomar cuidado para não só estar repetindo aquelas palavras, né, que nosso cérebro vê, nossos olhos levam para o cérebro a gente transmite isso em palavras para cantar. Mas isso tem que ir para o nosso coração, para que seja ao ponto de certas palavras aqui, talvez até engasgarem a gente se a gente não estiver bem espiritualmente. A rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu vou pular aqui o refrão só para o final. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Olha o que a gente viu em Filipenses. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Mas Jesus, para dar-me perdão... Não, morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para a minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, Jesus se fez maldição naquela cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter, porque Jesus se sacrificou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Nós estamos dispostos a levar nossa cruz? Até por uma coroa trocar. Isso há de acontecer. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus Santíssimo, glorioso amado Pai, te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus, de contemplar aquilo que não conseguimos alcançar, Senhor Deus, por nosso entendimento, por nossas limitações, mas o Senhor nos deu essa graça, essa verdade, Senhor Deus. O Senhor não tolera o pecado. Não tolera, mas nos deu, Senhor Deus, uma solução maravilhosa. Teu Filho, Senhor Deus, Jesus Cristo, se colocou numa cruz, se fazendo, Senhor Deus, Ele mesmo, o sacrifício, a propiciação dos pecados por nós. Isso é maravilhoso demais, nós não merecemos, não temos como compreender a grandeza disso, mas isso é um fato que aconteceu. E que isso nos leve, Senhor Deus, a sempre buscar Te, ficarmos perplexos, entendendo, Senhor Deus, que naquela cruz o Senhor foi profeta ao passar Tua mensagem, a nos ensinar, a concluir a tua missão, ao Senhor como sacerdote que nos salvou, ao Senhor como Rei que nos libertou dos pecados. Que isso aqueça nossos corações, Senhor Deus, para Te glorificarmos e lembrarmos que essa vida aqui é passageira, Senhor Deus. Somos, por enquanto, cidadãos de 2 cidades, mas em breve estaremos contigo e que façamos o melhor para a Tua própria glória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Acho que... Pois não. Não, tudo bem. Sim, é muito bom. Tá. Eu não sei se tecnicamente a gente teria como passar hoje, mas a gente pode compartilhar nos grupos, né, de oração, a gente pode depois espalhar isso para os outros irmãos. Tá ótimo. Acho que com isso a gente encerra, né? Cadê o título? Exatamente. A gente pode encerrar mais curto hoje. Agradeço pela oportunidade, que Deus nos abençoe e até a noite, se Deus quiser, com a igreja cheia com os casais aqui. Amém.